Olá, está começando agora o programa em discussão e hoje nós fazemos um programa especial porque nós vamos fazer um balanço das atividades desse primeiro semestre de atividades na Assembleia Legislativa. Como foi o trabalho do Poder Legislativo, dos nossos deputados estaduais? E para isso, nós convidamos para essa prestação de contas a Carol, né, que é a Carolina Soares, que vem a ser diretora do Departamento de Assistência às Comissões, e também o Guilherme Castro, que é secretário legislativo da Assembleia. Aos dois, sejam bem-vindos aqui ao programa Em Discussão. Sejam bem-vindos. Carol, muito obrigado Obrigada, pela sua Eri. presença. Eu que Guilherme, agradeço. muito obrigado também, Guilherme, pela sua presença. Muito Muito obrigado, bem. Eri. Eu queria começar, Guilherme, Carol, trazendo aqui uma espécie de um relatório do que aconteceu nesse primeiro semestre, né, que me chega aqui, é que somente nesse semestre foram analisados e aprovados 14 projetos de decretos legislativos, 3 projetos de leis complementares, 272 projetos de leis ordinárias, 29 projetos de resolução, 20 pedidos de informações, 72 vetos, 173 projetos de indicações, 106 pedidos de sessões especial e audiência pública e 3.665 requerimentos. Isso vai somar pelo menos 4.375 matérias nesses 6 primeiros meses de 2021. Então, eu começo logo com o Guilherme. Guilherme, isso reflete o quê? É que houve trabalho na casa durante esse primeiro semestre. Eri, a gente sempre é cavalheiro e deixar primeiro as damas a falar, né? Então, É mesmo. a palavra facultada da doutora Carol, mas logo em seguida eu entro. Carol é parte fundamental também desse processo. Obrigada Ok, pela Carol. gentileza. Então, me perdoe esse lapso, Carol. Não, de jeito nenhum. Então, Eri, eu quero iniciar dizendo que é uma satisfação enorme estar aqui nesse bate-papo com você, com o Guilherme. A gente trabalha diariamente para que possa estar aqui colhendo um pouco dos frutos, né, do nosso, não só do nosso, do empenho de todos que fazem a Casa de Epitácio Pessoa. É importante destacar, logo para início dessa nossa conversa, que esse número, né, quase 4.000, eu não gravei, mas mais de 4.300 matérias que foram aprovadas nesse primeiro semestre de 2021, isso representa quase a totalidade de matérias que a Casa aprovou em 2020, quando já vivia um período de recorde, né, na aprovação de matérias. Isso prova que o trabalho, a cada ano, avança muito mais, né, em termos de produtividade. E importante, eu acho também destacar que aqui a gente não está falando só de números, não é só o quantitativo de matérias. São matérias que vão fazer diferença, impactar diretamente na vida e no interesse do povo paraibano. São matérias que garantem direitos e proteção à saúde das pessoas nesse momento difícil de crise sanitária que a gente está vivendo. São matérias de interesse econômico do Estado, são matérias voltadas para o desenvolvimento econômico que o Estado está passando e vai precisar passar nesse período pós-pandemia, matérias de enfrentamento, de combate à violência contra a mulher, contra os idosos, né? A gente não pode esquecer, em que pese o momento difícil de crise sanitária que a gente vive hoje, não pode esquecer, e é essencial um olhar voltado também para esses grupos que estão com maior vulnerabilidade. Então, assim, é uma satisfação, de verdade. Eu acho que o trabalho, se eu pudesse dizer, foi mais que positivo. Isso é fruto do empenho, né, de todos os funcionários da casa e de todos os parlamentares paraibanos que trabalham, né, vêm trabalhando incansavelmente em prol de todo o Estado. Muito bem. Guilherme, Carol colocou uma coisa muito interessante, que não é só quantidade, mas também qualidade. Então, aliou 2 coisas importantes, fundamentais, que é no que diz respeito à produção. Perfeito, Eri. Não apenas quantidade, mas sim qualidade.
Eu gosto muito dos números, porque em tempos de pós-verdade, eu acho que os números é aquilo que traduz o fato, ou é ou não é. Então, não há discussão sobre isso. E só complementando os números que você já traz de forma tão competente, eu gostaria de focar um pouco neles também. Por exemplo, em 2018, né, que foi o último ano da legislatura passada, nós tivemos no primeiro semestre 1.249 matérias apresentadas. Só no primeiro semestre de 2021 são 5.178 matérias apresentadas. Isso corresponde a um aumento de 314%. Né? Se você analisar 2019, que tinha sido até então o ano mais produtivo de toda a história, nos primeiros 6 meses foram apresentados 4.561 matérias. E isso corresponde, no ano de 2021, a um aumento de 13,52% do primeiro semestre mais produtivo da história. Ou seja, ao manter esse ritmo, a Assembleia da Paraíba, junto com os parlamentares e todo o seu corpo de servidores, produzirão nesse ano, talvez, o ano mais produtivo também da história. E, além disso, como falou muito bem a doutora Carol, não é apenas quantidade, é também muita qualidade. Durante esse período da pandemia, a Assembleia é mais um dado, a Assembleia da Paraíba é mais um dado importante, foi a primeira Assembleia do país a funcionar 100% de forma remota. Né? Não fomos a primeira a realizar a primeira sessão remota, porque o Estado de São Paulo e o Ceará decretou o estado de calamidade antes da Paraíba, mas nós fomos, sob a supervisão e o comando do presidente Adriano Galdino, a primeira Assembleia do Brasil a funcionar 100% remoto, o que envolve o plenário, as comissões e frentes parlamentares. E durante esse período foram aprovados projetos importantíssimos, como as emendas impositivas, onde o parlamentar, juntamente com os seus representados, pode levar a fazer com que os recursos estaduais cheguem na ponta dos municípios, a lei do prontuário eletrônico, que o governo do estado já está implantando, que é fazer com que o cidadão, ao ser atendido no Sistema Único de Saúde, possa ter acesso a esse prontuário diretamente pela internet, de forma rápida e fácil. Foi aprovado também durante esse período a proibição do corte de água, luz, telefone e despejos durante a pandemia, ou seja, uma matéria de fundamental impacto social, de melhoria, de ajuda efetivamente à população nesse momento tão difícil. Foi aprovado também a lei da merenda escolar em casa, fazendo com que os alunos da rede pública estadual que não estavam nas escolas pudessem receber a cesta básica em casa, ajudando nessa política de isolamento social. Foi aprovado também a lei da notificação compulsória dos condomínios em caso de agressões físicas às mulheres, a proibição em zonas urbanas durante a pandemia, no período de São João. Todos nós sabemos que a Covid ataca o sistema respiratório, ataca os pulmões, os alvéolos, então é fundamental essa lei. Debates quanto ao uso de máscara, um debate muito acalorado e muito importante sobre a rejeição a um projeto que pretendia ofertar medicamentos cuja ineficácia é comprovada, a ineficácia comprovada para a Covid, que é o caso da cloroquina e da hidroxicloroquina, debates com o setor produtivo, o setor empresarial, que culminou no projeto do governo para parcelar os débitos desses empresários, além de que zerou a conta de água em estabelecimentos, campanha e debate sobre a prorrogação do auxílio emergencial, enfim, é muita coisa, tanto do ponto de vista numérico, quanto do ponto de vista também qualitativo, e todos os parlamentares, servidores, sob o comando do presidente Adriano Galdino, produziram durante esse período. Doutora Carol, eu lembro que, viu, Guilherme, no ano passado, a gente fez uma entrevista falando desses desafios com relação a esse momento da pandemia, do remoto, essa coisa toda, e já são mais de um ano que vocês estão nessa luta. E eu queria perguntar para a doutora Carol agora, dessa vez, não é, como foi, o que vocês descobriram, os desafios durante mais de um ano, o que vocês conseguiram aprender em tudo isso, porque, na verdade, vocês enfrentaram uma situação e passaram mais de um ano ali se adequando a toda essa realidade.
Em relação a isso, eu acho que hoje a gente consegue falar de forma um pouco mais confortável sobre o trabalho remoto, né? A gente avançou muito em relação a esse tema. Eu acho que a crise ela traz oportunidades, né? E a Assembleia Legislativa soube aproveitar essa oportunidade que foi dada, né? A gente não, como bem disse o doutor Guilherme, a gente não parou um só instante de trabalhar em benefício da população paraibana, através de reuniões remotas, de reuniões por videoconferência. A casa em nenhum momento ficou aquém ou atrás, né, das outras assembleias dos outros estados do nosso país. Pelo contrário, hoje a gente vive uma posição de destaque, né? Como bem falou o doutor Guilherme, sob a presidência do deputado Adriano, ano após, do presidente Adriano Galdino, ano após ano, a Assembleia da Paraíba vem registrando recordes de produtividade. Isso não é qualquer coisa. Isso, como eu falei, é resultado de muito empenho, de muito esforço. Foi desafiador, né? Foi muito desafiador, tenho certeza, não só para a área legislativa, né, mas para todos os setores da Assembleia Legislativa. Foi desafiador esse período. O começo foi um pouco difícil, mas acho que o fato de estarmos tratando aqui de uma produtividade tão alta, né, e através de um trabalho 100% remoto, em que pese todas as restrições, né, todas as medidas restritivas que essa crise vem nos impondo ainda, em que pese todos esses desafios, né, que nos foram impostos, o nosso saldo é extremamente satisfatório. Verdade. Extremamente satisfatório. Ok, nós vamos agora a um intervalo e a gente volta daqui a pouquinho, falando sobre essa prestação de contas na Assembleia Legislativa. A gente volta já já, você não sai daí.